capítulo 3. Não é o início, é o final. Malaquias 3, 16, 17, 18. O Senhor falou comigo essa palavra essa semana e eu fiquei meditando nela. Sabia que há um memorial diante de Deus de todas as coisas que a gente faz? Você sabia? Você tem consciência disso? Peraí, antes de eu ler, eu quero trazer isso à sua consciência. Você tem essa noção, meninas, crianças? Vocês têm noção, todo mundo que está aqui chamando atenção para prestar atenção. Vocês têm noção de que tudo que você faz está escrito diante de Deus? Está gravado diante de Deus? Coisas boas, coisas ruins, coisas que a gente não fala, coisas que a gente fala, o que a gente pensa. Há um memorial diante do Senhor. Sabia? Amém? Que bom, amados. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Quero trazer isso à nossa consciência antes de começar a ministrar. Porque Deus falou muito mesmo comigo. Esses dias eu abri essa palavra, eu estava orando, e o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. Tudo, irmãos, tudo está diante do Senhor. A gente não precisa se preocupar com as coisas, por exemplo, que alguém faz terceiro ruim contra nós. Mas a gente tem que se preocupar sim com as nossas atitudes em relação ao mundo, às pessoas, a tudo. Com o que os outros fazem, você não tem que se preocupar, entendeu? Mas com o que você faz, a gente tem que se preocupar, com o que nós fazemos. Porque há um memorial e a gente vai prestar contas. Então a palavra diz, Malaquias 3,16: então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Deus, por cada experiência, por cada momento, por cada situação que a gente vive, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor permite sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, que nós nem merecemos, mas o Senhor escolheu habitar em cada vaso, em cada pessoa que está aqui. Pai, obrigada, Jesus. Senhor, nós te louvamos pelos livramentos, pela tua bondade, infinita misericórdia sobre a nossa vida, porque nós dormimos e nós acordamos, porque a tua mão nos sustentou. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada por essa porta aberta. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, por essa noite, essa palavra. Fala conosco, Pai. Senhor, que a gente possa escrever um memorial, Deus, de servos fiéis diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir à verdadeira adoração, meu Pai. Para que quando o Senhor procurar os verdadeiros adoradores, o Senhor encontre em nós, Senhor. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, meu Senhor, nas nossas intenções, nos nossos corações. Pai amado, Pai querido, perdoa os nossos erros, falhas, pecados. Nos conduz para o centro da sua vontade, Pai. Essa é a nossa oração. Usa minha boca, Senhor. Não posso nada se o Senhor não falar, se o Senhor não trouxer, Pai, o entendimento. Esclarece, Pai, a tua palavra no nosso coração. Fala conosco. Em nome de Jesus, joga por terra as barreiras, o cansaço, a dispersão. Que nós possamos estar atentos para que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sério, Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Tudo que você faz está escrito diante de Deus. Tudo. Tudo. Sejam coisas boas ou ruins. Antes de chegar onde Deus quer que a gente vá, o Senhor falou com uma pessoa específica na Bíblia para mim, eu quero ler algumas coisas em Apocalipse, para você entender algo. As cartas, a Bíblia diz, irmãos, que quando João estava lá na ilha de Patmos,
E ele teve as revelações, as visões. O Senhor escreveu, né, as cartas, mandou ele escrever as cartas para 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas simbolizam para nós hoje, a gente não está na Ásia, mas simbolizam para nós, as igrejas hoje, as nossas vidas, nós como igreja. E eu quero muito que você entenda, eu não vou ler tudo que está escrito, eu quero ler alguns versículos de cada uma para você entender que o Senhor, ele começa, todas as cartas, ele começa se apresentando como o Senhor Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, e ele, né, a brilhante estrela da manhã, ele começa se apresentando em cada carta. E no segundo versículo ele fala: eu conheço, eu sei as suas obras. Quando ele fala eu sei as suas obras para aquelas igrejas, ele está dizendo: tem um memorial de tudo que você viveu até aqui. Tem algo escrito sobre a sua vida, está tudo registrado. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu dia a dia, eu conheço o seu levantar, o seu deitar. De longe eu entendo os seus pensamentos, eu sei tudo. Então é como se Deus, em outras palavras, estivesse falando com as igrejas isso. Quando ele diz lá, eu sei as suas obras, e ele começa a dizer, e eu vou ler algumas coisas aqui para você, só para trazer a sua memória. Eu quero que você entenda que ele está, em outras palavras, dizendo isso para as igrejas. Eu conheço o seu trabalho, o seu esforço, ou às vezes a falta de esforço. Eu conheço sua limitação, sua dificuldade, sua frustração. Eu conheço a tristeza do seu coração, eu conheço as ansiedades, eu conheço o ânimo, ele conhece tudo. A parte ruim, a parte boa, a parte difícil, a parte forte, ele sabe tudo. Há um memorial, guarda isso na sua cabeça, memorial. Há algo escrito, há uma trajetória. Tudo que você viveu até aqui, Deus não perdeu nenhum dia. Ele viu tudo, ele ouviu tudo. Ele sentiu tudo com você ali nos momentos que você derramou lágrimas. Você acha que quando você derrama lágrima, irmão? Porque eu derramo bastante lágrima, não sei você. Esses dias a minha filha perguntou para o meu marido assim: pai, por que a minha mãe chora tanto? Ela perguntou, amados. Eu não sabia, né? Porque ela perguntou para ele. Aí depois a gente estava na cozinha e eu estava chorando, fazendo comida. Só que eu estava chorando por coisa boa, falando com Deus. Porque tem hora que a gente chora por batalhas, e tem hora que a gente chora pela presença de Deus, ou por alguma coisa alegre que o Senhor falou conosco. Mas enfim, eu choro bastante mesmo. E não tenho vergonha. E a Bíblia o quê? E a menina falou para ele na minha frente. Falou para ele em secreto, e ele falou na minha frente. A Esther estava perguntando por que você chora tanto. Então, irmão, por que está falando isso, pastor? Porque eu me lembrei dessa situação, e eu quero dizer que as suas lágrimas o Senhor colhe. Suas lágrimas de dificuldade e tristeza, e também as suas lágrimas de alegria. Deus está vendo a gratidão do seu coração. Porque muitas dessas lágrimas são de alegria. Muitas são com lutas, muitas são com alegria. Por gratidão. Às vezes eu olho para elas. Esses dias eu estava fazendo um V0, a gente chama de V0, que eu aprendi, que é olho no olho, né? Com uma delas, e desceu lágrima no meu olho. Porque eu comecei a lembrar o que? A gratidão em relação a... E aí ela falou, tipo assim, ficou me olhando, você está chorando, está fazendo V0 comigo, que é... O V0 a gente aprendeu no curso que a gente foi, que era você ficar olho no olho com a pessoa, sem ficar desconectado, e você enxergar a alma daquela pessoa, ver lá dentro, por 2 minutos, por 1 minuto e meio, o tempo que você achar necessário, mas olho no olho, assim, pertinho. E aí eu comecei a derramar lágrima, porque a gratidão de que um dia lá atrás eu não podia, e agora eu estava com ela ali fazendo, né, o olho no olho, e eu fui na gratidão. Então é isso, irmão. Eu só estou falando isso para você entender que tudo, essas lágrimas, esses pensamentos que às vezes a gente está, Deus está vendo, Ele está tudo escrito. E aqui diz na primeira carta, que foi a carta de Éfeso, ele fala: eu sei as suas obras. É a primeira frase do versículo 2, de todas as cartas. Aí depois o que procede depende de cada vida, de cada igreja. Então aqui ele fala para Éfeso: eu conheço o seu trabalho, sua paciência, conheço que você não pode sofrer os maus. E aí ele foi falando, e no final ele fala: mas eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Então você está entendendo que Deus
Ele conhece a parte boa das suas dificuldades e limitações, mas Ele também sabe aquilo que você está errando com Ele. Então Ele fala, eu também sei, eu tenho contra você, ou seja, eu tenho contra ti, você deixou o primeiro amor. Então eu quero que você entenda isso, que Ele traz para a gente a memória das nossas dificuldades, mas Ele também traz a memória o que a gente está, no caso, devendo, né? Mas por que você não me busca mais? Por que você não ora como você orava antes? Por que você não tem o temor que você tinha antes? E assim vai com cada um, né? Por que você não tem a coragem que você tinha antes? Hoje tudo tem medo em relação à igreja, à obra. E Ele fala, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta à primeira obra. Ou seja, Deus estava falando, eu tenho esse memorial, eu tenho tudo escrito, eu sei tudo da sua vida, igreja, Éfeso, mas há esperança para você. Tem jeito. Então, meu irmão, Deus é tão tremendo que se você tem escrito algo ruim, ainda há esperança e tem jeito de mudar. Se você tem escrito algo bom na sua vida, escrito é vivido para essa palavra hoje, continua assim, porque a Bíblia diz, aquele que é santo se santifique mais, busca mais, se esforça mais, fortalece mais. Se há dificuldade para o seu trabalho, peça socorro. Deus vai te ajudar, vai te sustentar. Há esperança para nós, meu irmão. Não está acabado. E você vai ver através dessa palavra coisas tremendas. Aí depois, a segunda igreja chama a igreja de Esmirna. A mesma coisa, ele se revela como o primeiro e último, foi morto, mas vive para sempre, aleluia, glória a Deus. E eu sei as suas obras. Esmirna, sua tribulação, sua pobreza. Mas olha, você não é pobre, você é rico. Ele fala, não temas do que você vai padecer. Então Deus fala do memorial, das situações, das vivências. E Ele fala, olha, tem coisa difícil para acontecer, não tenha medo. Deus é tremendo, irmão, porque além do memorial do que passou, Deus já te mostra o que vai acontecer e te dá o livramento daquilo que vai acontecer. Então Ele fala isso com essa igreja. Não temas as coisas que você vai padecer. Alguns de vocês vão ser lançados na prisão, mas ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Glória a Deus, irmão. Deus está sempre conosco. O Senhor está sempre nos guardando, o Senhor está sempre nos livrando, o Senhor está sempre cuidando de tudo. Conhece o seu trabalho, a sua dificuldade, o seu esforço. Ele conhece. Ele sabe tudo de você. Ele sabe quando você tem medo, Ele sabe quando você está inseguro, Ele sabe quando você está transtornado com alguma situação, está tirando a sua paz, porque tem coisas que tiram a sua paz. Ah, mas eu tenho a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Porque as situações às vezes vêm como igual ontem lá na rádio, a gente estava na TV ontem, foi ministrado sobre a tempestade. Às vezes vem uma tempestade, uma coisa do nada na sua vida, e você tem que ter muita segurança. Não fala assim, o vento está balançando, mas eu vou ficar aqui, ó, de boa. Na maioria das vezes você vai ficar com medo. Vai ter o primeiro momento assim, insegurança. Depois você se lembra, Jesus está aqui no barco comigo, amém, glória a Deus. Mas o primeiro momento você não olha para Jesus, você vai olhar para a tempestade. 99,999% das pessoas vai fazer isso. Mas o que diferencia é, não fica olhando para o vento. Esquece o vento e fala, não, tem vento, tem tempestade, tem tribulação, mas Jesus está aqui no barco. Oh, glória. Louvado seja Deus. Então a igreja diz, Esmirna, eu conheço suas obras, você vai passar uma luta, mas ser fiel até a morte. Você vai vencer. Jesus fala do que você vai passar, mas já garante, você vai vencer. É muito tremendo isso. A terceira igreja fala de Pérgamo. De novo, ele fala, né? Aquele que tem espada aguda de 2 fios, que está falando com você. A espada aguda penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, que é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Esse que fala com você, igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras. Aí olha o que Jesus falou. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Negaste a minha fé. Então Deus conhece os bons e os maus, os que ficam firmes. Por isso que a gente leu o que lá? Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que teme a Deus e o que não serve, que serve a Deus e o que não serve. Ele mostra a diferença. Olha, você habita no
trono de Satanás, vocês negaram a minha fé. Então Deus desce a madeira mesmo, porque o Senhor quer salvar, meu irmão. Deus não quer que a igreja de Pérgamo pereça, por exemplo. Ele quer salvar, então ele fala a verdade na lata. Vocês estão negando o meu nome, está escrito aqui, ó. Negou a minha fé. E aí ele fala aqui embaixo: arrepende-te. Então há esperança, porque se você se arrepender, há esperança. Está entendendo? Pastor, o que você está falando nessa mensagem? Não estou entendendo. Então se liga no Espírito aí que você vai entender. O Senhor está falando conosco, irmãos, que nunca Ele vai abandonar. Sempre há uma esperança se a gente resolver se voltar. Se a gente resolver fazer o que é certo. O Senhor também está falando conosco que tudo que é feito na nossa vida, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, não está sendo à toa em vão. Vai valer a pena. Sabe aquela música que eu adoro? Não compreendo os seus caminhos. Lembra? Vai valer a pena. A gente não compreende, não entende. Vou cantar não, viu, irmão? Já desisti. Não entende, não compreende, mas vai valer a pena. O sacrifício, a dificuldade, a luta, o suor, o esforço. Quando você pensa assim, igual Elias falou, só sobrou eu, Senhor. Todo mundo te negou, todo mundo te abandonou. Não, Elias, fica calmo, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então, meu irmão, Deus está vendo tudo. Ele não estava vendo só Elias, ele também viu 7.000 que não se dobraram. Mas tem horas que a gente pensa como Elias: estou sozinho, estou me esforçando e não tem ninguém para me ajudar. E o Senhor, Ele fala conosco: não, tem pessoas ainda, tem um monte que eu guardei ainda por aí. Então, voltando aqui, aí ele começa a falar: arrepende-te, pois quando não, em breve eu virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Então, tipo assim, se arrepende rápido, a igreja de Pérgamo. Sabe? A quarta igreja, Tiatira, de novo ele fala: isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Meu Deus, é muito tremendo. Ele se revela e ele fala: eu sei as suas obras. Não sei se vocês já perceberam isso em Apocalipse. Ele se revela e ele fala: eu te conheço. Ele se revela e ele fala: eu sei o teu caminhar, o teu andar. Ele se revela e ele fala que te conhece, ele fala o que vai acontecer e ele já te garante a vitória. E quando você está em erro, ele fala: se arrepende, porque ainda há esperança para você. Deus não te abandona, meu irmão. Coisa maravilhosa. Aí a palavra diz: Tiatira, eu conheço o seu amor, o seu serviço, sua fé, sua paciência, que as suas últimas obras são melhores que as primeiras. Mas você está tolerando Jezabel. Você está tolerando engano. Profetizando engano. Ele começa a falar. Então assim, eu conheço tudo de bom, mas isso aí está prejudicando a sua vida. Irmãos, Deus fala detalhadamente conosco. A gente que fica disperso. Deus nos mostra o caminho que a gente tem que trilhar. A gente que é desligado. O servo é desligado. Deus fala exatamente: olha, está errado isso, está certo isso, vai nessa força que eu vou te ajudar. Olha, abandona esse erro, que isso aqui não está legal. Deus sempre vai nos moldando, nos e essa distração pode nos matar. Esses dias eu estava ouvindo algo sobre distração. Distração é tudo que tira a gente do centro, do foco daquilo que a gente determinou para a nossa vida. Então, no nosso caso, qual é o nosso foco? Meu foco é chegar lá, né? O meu troféu é o quê? Chegar lá no céu, né? Amém, irmã? O senhor é também? Ô, glória! Tem que ser. Nosso foco é Cristo, nosso alvo é Cristo. Glória a Deus. Mesmo aos trancos e barrancos, a gente quer seguir a Cristo, servir a Cristo. Então, tudo que for distração vai tentar atrapalhar a gente de chegar no nosso objetivo, no nosso foco. Então, a gente tem que abandonar essas distrações, essas coisas ruins, aquilo que está te atrapalhando. Pensa hoje assim: o que está atrapalhando você de continuar escrevendo uma linda história na presença de Deus?
E talvez até aqui você escreveu uma boa história. Talvez no meio do caminho a história ficou suja por alguma maneira. Talvez você sujou ela a vida inteira. Eu não sei, irmão, cada um de um jeito. Eu não nasci no berço evangélico, por exemplo. Eu me converti no meio do caminho. No meio do caminho. Eu já era adulta quando eu me converti. Quando Jesus me chamou realmente. Na verdade, Ele me chamou desde criança, né? Ele nos chama desde o ventre. Mas quando eu realmente entendi, eu já era adulta. Grande já, casada já. Quanto tempo a gente perde na vida? Quanto tempo a nossa história poderia ter sido diferente? Mas graças a Deus, irmãos, que ainda houve tempo e esperança para nós. Que bom que a gente está aqui. Que bom que Deus permite essa estrada com Ele. E que seja assim até a eternidade. Então a Bíblia vai dizer para nós isso. Então Ele fala, olha, eu te dei tempo para que se arrependesse, mas você não se arrependeu. Versículo, quem está acompanhando, 21. E Ele fala coisas terríveis, irmão. Difíceis. Nesse caso aqui, Ele até fala, olha, porém numa cama, sobre os que adulteraram contra ela, virá tribulação, se não se arrependerem. Está vendo? Se não se arrependerem. Então ainda há esperança até para uma igreja como essa. Há esperança sempre, irmão. Esses dias eu falei, Senhor, eu falei da minha boca, abri a boca e falei, Senhor, eu quero ser mais amor do que julgamento. Falei, eu quero ser mais. Porque às vezes a gente, ser humano, é miserável, irmão. A gente só quer apontar o dedo e julgar. E às vezes falta o amor. E a gente às vezes não percebe isso. Sem querer a gente está apontando, está julgando, está falando. E eu falei, Deus, eu quero aprender a ser mais amor e menos julgamento. Eu abri a boca, eu estou na vontade de Deus. E eu falei com o Senhor. Porque inconsciente, às vezes você se pega julgando. Porque como é julgar? Se você não ouviu, se você não viu, e você imagina, você está julgando. Eu só posso falar algo realmente se eu ouvir que aquilo foi verdade. Ou se eu vi com os meus olhos. Mas o que eu acho é um julgamento. E com a mesma medida que a gente julga, a Bíblia diz que a gente vai ser julgado. E por causa de julgamentos, o mundo está desse jeito. De verdade, falta muito o amor de Deus. Dentro e fora da igreja. Dentro falta bastante das igrejas. Porque é muito mais julgamento do que realmente acolhimento. Amor, acolhimento, tudo isso, né? Então eu pedi isso ao Senhor. Ah, mas você julga muito? Não julgo muito. Mas eu acho que deveria não julgar nada. Eu acho. Foi a minha visão para a minha vida, entendeu? Cada um tem a visão para a sua vida. Enfim. Então ele fala aqui, irmãos, que a gente precisa se arrepender com a igreja também de Tiatira. E aí a quinta igreja, eu estou se encerrando nessa parte, Sardes, ele fala, olha, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sei as suas obras, tem nome que vive, mas está morto. Olha aí, irmão. Você fala que está vivo, mas você está morto, é só uma carcaça, é só uma aparência. Que miséria, irmão, esse aqui é ruim, esse aqui é estreito. Ser vigilante. Eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Para a igreja de Sardes, foi essa prestação de contas aí. Lembra-te do que você tem recebido e guarda. Ou seja, a gente tem recebido muito de Deus. Só que a gente precisa reter, guardar. Porque não adianta eu receber. Por que fala em Tiago lá? Sede ouvintes. Não sede somente ouvintes, mas praticantes. Porque a gente ouve muito, a gente recebe muito, mas a gente às vezes não tem retido como tem que ser, retido, guardado, escondido na tábua do nosso coração. E aí a Bíblia vai dizer aqui, arrepende-te se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e você não vai saber que horas eu virei sobre ti. Então assim, é hoje. Quem tem que se arrepender, se arrepende. Quem tem que se fortalecer, se fortaleça. Não dá pra gente esperar o ano que vem, mês que vem, amanhã, semana que vem, no próximo culto. Como o pastor contou aqui no testemunho, eu nem vi isso aí. Morreu a mãe, uma hora depois morreu a filha. Gente, é
Não dá para esperar, porque às vezes não vai dar tempo. E a gente tem um alvo, a gente tem um foco. A gente tem que chegar nesse foco. Então ele fala aqui, com a igreja ainda de Sardes, né? Mas ainda também tem aí algumas pessoas que não se contaminaram. No versículo 4. Tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que andarão de branco comigo. Então, mesmo, irmão, olha uma coisa que Deus está trazendo aqui através dessa mensagem. Mesmo no meio de uma turma, Deus conhece o que está com vestes brancas e o que está sujo. Ele falou, olha, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não se contaminaram e as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque elas são dignas disso. Então, irmão, não importa, no meio, lógico, né? Escolha os meios que você estiver, mas mesmo no meio que você estiver, se alguém estiver errando e você estiver acertando, Deus conhece a diferença de um e de outro. Vereis a diferença de um e de outro. Ninguém vai poder pegar no pé do outro no dia que o Senhor soar a trombeta do arrebatamento. Se a gente chegar até lá, que a gente pode ser levado antes, né? Se a gente estiver vivo no dia do arrebatamento na terra, que eu digo, porque a gente pode partir antes, irmãos. Jesus pode chegar para nós antes. Mas se a gente estiver vivo, ninguém vai poder pegar no pé do outro e falar, vou com você. Não tem jeito. É individual. Responsabilidade individual. Então ele fala isso. E aí, irmãos, ele fala, né? Aquele que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Tem promessas para a nossa vida. Tem promessas e elas são lindas. E elas são eternas, elas são para sempre. E a gente tem que valorizar isso. A sexta carta foi a carta para Filadélfia, que era uma igreja super aprovada, igreja querida. A igreja de Esmirna também foi aprovada, tá? Eu acabei não falando essa parte daquela que ele falou, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Por que aprovada, pastor? Porque Deus não tinha nada contra aquela igreja. Aqui ele falou, eu sou o santo verdadeiro, tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eu sei as suas obras, diante de você eu coloquei uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste ao meu nome. Está entendendo, irmãos? Eu vou fazer todo mundo se calar. Ele fala aqui, ó, aqueles que se dizem judeus e não são, eu vou tratar, eu vou trabalhar. Tipo assim, não se preocupe com os terceiros, se preocupe com você. Como eu falei no início da mensagem aqui. Eles que venham sem demora, guardam o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Então tem como roubar a coroa, irmão? Tem. Guarda o que você tem. Tem? Tem como. Então, a última igreja aqui, que foi Laodiceia, a última igreja que a gente vai rapidinho, que eu estou passando, porque você vai entender por quê. Ele fala, olha, isso diz o amém, a testemunha fiel, verdadeira. O princípio da criação. Ele se revela dessa forma para Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja, irmão, miserável, viu? Ele chamou ele de pobre, cego e nu. Ele fala, eu sei as suas obras, nem é frio nem é quente. Que bom se você fosse frio ou se você fosse quente, mas você é morno. Morno eu vou vomitar. Vomitar-te-ei da minha boca. Está escrito assim, né? Isso. Vomitar-te-ei, ou seja, o Laodiceia, essa igreja, eu te vomito. Porque você nem é fria e nem é quente. Você fica naquela coisa mais ou menos. Irmão, ou é ou não é. Lembra quando Elias... Eu estou com Elias na cabeça, né? Lembra quando Elias ele coloca no Monte Carmelo todos os profetas e ele fala assim, hoje vocês vão ver quem é Deus de verdade? Alguém lembra disso? Quando vai descer fogo do céu? Pois é. O que ele fala? O versículo é assim, até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar divididos? E ele estava falando isso, não era com os pecadores, ele estava falando isso com o povo de Deus. Porque Acabe era o rei. Então, Acabe estava contaminado com Jezabel. Estava contaminado. Estava fora daquilo que Deus queria. Então, ele fala com o povo de Deus. Até quando vocês vão cochear? Ficar dividido entre dois senhores. Se o Senhor é Deus, adore a Deus. Se é Baal, então adore a Baal. Ou seja, o morno, em cima do muro, o meio termo, Deus vomita. Então, você tem que tomar uma posição sempre.
Deus gosta de posicionamento. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Mais ou menos o Senhor não se agrada. É o que ele falou para Laodiceia. E aí ele fala, né? Você fala que é rico, que não tem falta de nada, mas você é miserável. Não. Ele fala, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está escrito desta forma, versículo 17, capítulo 3 de Apocalipse. Ou seja, desceu maneira e falou, não, você é um miserável. Por quê? Porque é um memorial diante de Deus, ele conhece tudo. E aquela igreja ela era contaminada. Mas eu acho tão bonito, irmãos, que no versículo 18 ele fala, eu aconselho que você compre ouro provado no fogo, vestes brancas para se vestir e unja os seus olhos com colírio. Ou seja, até para você há esperança. Tremendo. Eu te aconselho, eu te indico que você faça isso enquanto há tempo. Eis que estou à porta e bato. E aí é aquele versículo famoso que a gente fala quando as pessoas vêm para Jesus, aceitam Jesus. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, ouvir, abrir, eu vou entrar, cear contigo. Ele falou isso para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia. E é um versículo que eu amo esse versículo. Eu declaro ele para muitas vidas. Eu entrarei na sua casa, com ele eu cearei, ele comigo. Ou seja, para a igreja de Laodiceia, que ele falou, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Se eu bater, você abrir, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou fazer morada. Tem esperança. Coisa tremenda, irmão. Eu acho lindo como Deus trabalha. Tem esperança. Ninguém está perdido, por isso que a gente tem que ter mais amor. Por mais miserável que você ache, há esperança se arrepender, se voltar. Há um memorial. Deus faz a diferença entre um e o outro. E o que o Senhor falou para mim falar com vocês é Isaías 38. Pastor, achei que estava acabando. Não, agora que vai começar. Isaías 38 foi o que Deus mandou. Ele falou comigo ali para falar das igrejas. Aqui na igreja, quando o pastor estava dando aqui a saudação. E se você prestar atenção na saudação que o pastor deu, confirmou o que a palavra está falando aqui. Há um memorial. Isaías 38, mas é só um pedacinho, mas é só para você entender, olha. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Irmão, ele orou. Calma, vamos lá. Daqui a pouco eu falo. E disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a essa cidade eu defenderei. Que coisa tremenda, meu irmão. Eu não sei se você consegue sentir a profundidade disso. O profeta homem de Deus, Isaías, profeta, homem de Deus, chega para Ezequias e fala assim, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. É um decreto. Deus que mandou, assim diz o Senhor. Pronto, irmãos. Mas sabe o que acontece no meio do caminho? Ezequias ora ao Senhor. Meu Deus, é muito forte. Ezequias começa a clamar ao Senhor. E sabe o que ele faz? Ele traz à memória a Deus tudo o que ele já viveu na presença de Deus. Senhor, se lembra como eu vivi na sua presença. Coisa maravilhosa, irmão. Deus falou poderosamente comigo nessa mensagem para trazer para a sua vida. Irmão, quando vier um decreto ruim, mesmo que ele venha da parte de Deus, ore. Porque Deus que dá decreto, Deus também pode mudar decreto. É a vontade dele. Ele que manda.
O homem não dá a última palavra. O profeta falou: assim diz o Senhor. Quem disse? O Senhor. Então o profeta teve que voltar lá e falar: assim diz o Senhor de novo para você. Ouvir a sua oração. E eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Que coisa tremenda, irmão. Deus, quando Deus fala poderosamente a palavra, ela tem que mexer conosco. Eu não sei, quando eu leio a Bíblia, eu tipo Jeremias, né? Mas quando eu leio a Bíblia, é isso aí que causa em mim, porque eu consigo ver, consigo entrar naquela cena. Imagina que aquele homem era o rei Ezequias era o rei de Israel, de Judá, né? E aí o rei recebe um profeta na sua casa. Naquela época, o profeta que vinha dar os recados de Deus. Hoje você recebe o recado na sua ali no seu quarto. Glória a Deus. E aí Deus confirma através de profetas aquilo que ele já falou com você. Então ele recebe Isaías. E Isaías falando: assim diz o Senhor, você vai morrer. Coloca tudo em ordem, arruma tudo. E aí Ezequias olha para a parede e começa a orar. Ele começa a chorar. Ele não está falando com o profeta, ele vai falar com Deus. Porque o profeta não vai poder resolver o problema dele. O profeta trouxe a mensagem de Deus. Quem que mandou a mensagem? O Senhor. Então deixa eu falar com o Senhor. Que é o Senhor que pode fazer alguma coisa. Se Ele quiser, Ele faz, né? Ele é Deus. Como disse Jó. Ele fez, né? Ele deu, Ele tomou. Bendito seja o Senhor. Ele faz o que Ele quer. Mas deixa eu falar com quem resolve. Irmão, fala com quem resolve. Há um memorial da sua vida. Tudo que você fez até hoje, isso me conforta. Não sei se isso te conforta. Depende da estrada que você caminhou até aqui. Tudo que você fez até hoje está valendo. Eu quis ler Apocalipse para você porque o Senhor falou comigo quando eu estava sentado e o pastor estava dando saudação, para você entender que cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Mas que todas elas Deus está olhando. E que todas elas, para todas elas há uma esperança. Por mais terrível que seja. Para toda situação há uma esperança. Não sei como está a sua vida hoje. Não sei se você está firme, constante, abundante. Não sei se você está fraco, desanimado, frustrado. Não sei como você está. Eu sei como eu estou. Cada um sabe o seu. Eu só sei que Deus está falando com você. Há esse memorial diante de mim, diante dele. E ele pode mudar qualquer situação da nossa vida. Por mais difícil, por mais complicada, por mais terrível que possa ser pelo decreto, se você buscar ao Senhor, irmão, aquele que busca, encontra. Aquele que busca, acha. Por que a gente ora, às vezes, tão com pouca fé, né? Tem pessoas que, quando acontece alguma situação, irmão, que eu vejo que é séria, eu não falo, eu oro primeiro. Depois eu peço oração para alguém, eu compartilho, mas eu oro sempre. E esse dia eu estava falando com meu marido, estava falando com o pastor lá em casa. Deus responde as orações mais bobas que eu faço. É sério, irmão. Até chorei. Coisas pequenas. Coisas assim que eu falo, meu Deus. Tipo assim, você está falando, nem é uma coisa... Deus responde. Eu tenho tido essas experiências. E esse dia especificamente, eu falo, uma coisa muito boba. Eu falei para ele, nossa, né, orei agora tal coisa. E aconteceu. Vou contar para você, irmão, para você não ficar curioso. Para você ver que foi bem bobo. Talvez você não crê, mas eu criei e eu recebi. Eu fui andar com meu cachorro, eram umas 11 horas da noite. E estava aquele tempo meio esquisito e começou, na hora que eu saí para andar com ele, o pastor até ia andar comigo, ele desistiu, voltou. Ah, não vou não, porque está chovendo. Começou a chover. E só que eu tinha que andar com ele, porque lá não tem onde ele fazer as necessidades, eu preciso andar. Sair, né, com ele. E aí quando eu fui, começou a chover, eu tinha lavado meu cabelo, é bobeira, estou falando para você, mas a minha fé vai nesse nível, irmão. E Deus faz. E aí eu falei, Senhor, simples assim, dessa forma, faz essa chuva parar até eu andar com ele e voltar para casa. Que pouco, irmão, pode ser para você. Para mim foi tremendo, porque eu precisava andar.
chuva parou, irmão. Parou de pingar. Parou. E estava chovendo. Sabe aquela chuva que começa, ela começa aquelas gotas fortes? Parou. Eu fui lá na rua, lá no matinho, andei com ele, voltei para casa, caiu a chuva. Eu contei para ele. Patrick, Deus, eu fiquei emocionada, entendeu? Eu fiquei, meu Deus, que bobeira, mas que forte. Você vê que as mínimas coisas, as pequenas coisas, imagina as grandes. Imagina as que realmente vão impactar a sua vida. Porque chovendo ou não chovendo, eu iria andar com ele. Eu tinha que andar, eu já andei na chuva várias vezes. Então assim, não ia impactar a minha vida, mas e ele respondeu, meu Senhor. Então coisas grandes, imagina se ele não vai responder para você, irmã. Se você crer, se você orar. Então Ezequias, ele não foi falar com Isaías, ele foi orar. Senhor, lembra, peço, que eu andei diante de ti. Eu andei, ou seja, foi um memorial, lá atrás. Eu andei em verdade. O meu coração, perfeito. Não é que ele era perfeito, o coração dele para Deus. E eu fiz o que era reto. Eu fiz as coisas certas. E aí ele chorou muitíssimo. Então ele rasgou a alma ali. Foi uma oração simples? Foi pequena, irmão, mas ela foi profunda. E eu costumo pensar, e eu falo isso para as pessoas, que quanto mais você rasgar de verdade sua alma, mais forte é a resposta. Não precisa falar palavras bonitas. Irmão, é sinceridade. Ele falou, olha, Senhor, é como se ele falasse, tem misericórdia pelo que eu já vivi com o Senhor. Me ajuda aí, Senhor. Preciso. E Deus ouviu, irmão. Há um memorial diante de Deus e Ele continua te escutando. Independente de como tem sido a sua vida, independente do que você tem caminhado até aqui, há esperança, há probabilidade de mudar. Nunca perca a esperança. Nunca perca. Está dando tudo errado, as coisas não estão acontecendo. Ou não está fluindo, eu não consigo mais sentir. Ou eu não tenho força, não sei, meu irmão. Ou senão as portas estão se fechando. Há esperança. Coloca diante do Senhor o seu memorial. Coloca diante do Senhor a sua vida. Porque, irmão, é uma coisa tão interessante que eu tenho lido bastante, eu tenho ouvido bastante algumas coisas, né? Estudado. E eu tenho aprendido algo muito importante. Quando a gente quer mudar, a gente precisa trazer consciência para a nossa memória mesmo, para a nossa mente. Tem que trazer a consciência do que realmente a gente é, quem a gente é, o que a gente precisa. E você tem que trazer a consciência quem você é em Deus, a sua verdadeira identidade. Você é filho, você é herdeiro de Deus. Ele te ama, Ele te resgatou das trevas. Você estava morto, você estava no pecado. Deus foi lá e te arrancou, trouxe para cá, irmão, para a presença, limpou, trabalhou, tem trabalhado, te usa. Como você tem valor? Traz a consciência, traz a sua memória, não é esse memorial, não é a sua memória, traz esse memorial, essa consciência para a sua vida hoje. Porque fazendo assim você vai orar com mais fé, com mais determinação, com mais coragem. Você vai entender quem você é e o que Deus tem com você. Porque se a gente for pensar na parte da condenação, o pastor falou aqui da mulher que quase foi apedrejada, né? Se a gente for escutar a voz da condenação, irmão, a Bíblia diz que quando você se arrependeu, Deus jogou no mar do esquecimento. Essa voz de condenação não é a voz do Senhor. Então você não vai trazer a consciência, a memória, a voz de condenação. Você acha que Ezequias nessa fase da vida ele não teve falhas? Ele não teve erros? Teve, mas ele trouxe a memória o que ele fez de bom. Ele trouxe a memória quem ele era em Deus. Ele trouxe a memória, Senhor, eu fui fiel, eu te amei, eu fui verdadeiro, eu tive um coração perfeito. Ele não trouxe a memória a condenação. Irmão, toda vez que você for trazer a memória, trazer a sua consciência, aquilo que aconteceu na sua vida, não pense na condenação. Porque a condenação já passou, Deus te perdoou. Você se arrependeu? Foi passado? Você falou, me arrependo verdadeiramente? Acabou, irmão. Mas não, o problema é que sempre está trazendo a consciência os erros, trazendo a consciência as falhas. Não, traz a consciência que você é amado de Deus. Que Deus continua tendo um propósito na sua vida. Que o Senhor vai te salvar, que o Senhor vai te usar poderosamente.
Que vidas vão ser resgatadas através da sua vida, na sua casa, na sua parentela, no meio dos seus vizinhos, na igreja, onde você for. É isso que tem que vir à nossa memória. Porque, irmão, é igual um casamento, né? A gente é casado, eu sou casada há 22 anos com o pastor Patrick. Graças a Deus, bate em Jesus. Mas milhões de problemas nós já tivemos. Mas milhões de alegrias nós já tivemos também. Para um casamento se manter, você traz à memória o quê? As coisas boas. Se você ficar pensando no que foi ruim, você foi ruim. Porque, irmão, todo casal, amizade, pai e mãe, filho e mãe, tem problemas. Se você ficar lembrando da parte que brigou, que discutiu, que, sei lá, não resolveu um dia, conversou, resolveu, pagou, borracha ali, ó, seguiu. E aí dá certo, continua a amizade, continua o casamento, relação com os pais e filhos continua boa, relação na igreja continua legal. Por quê? Porque a gente traz à memória as coisas que foram boas e não fica trazendo aquela coisa ruim o tempo inteiro. É a mesma coisa na gente com Deus. Já estou encerrando. Só quero que você entenda bem essa palavra. Então Ezequias, quando ele recebe a notícia que ele vai morrer, ele traz à memória, a consciência dele, a vida dele, diante de Deus, na oração, as coisas que foram boas. Como ele foi diante do Senhor, a parte boa. Porque aquela hora não era hora de falar coisa ruim, era hora de falar coisa boa. E, irmão, Deus ouviu. Isaías já tinha saído do lugar que ele estava. Deus foi lá falar com ele. Ele volta. Versículo 5. Vai e diz a Ezequias. Ô Isaías, vai lá de novo, Isaías. Imagina o profeta, né, irmão? Porque hoje em dia tem profeta que não ia querer. Porque ia falar assim, então vai dizer que eu menti. Sim ou não, irmão? Não ia acontecer isso no dia de hoje? Ia ter profeta que ia falar, não vou não, Senhor. Porque vão dizer que eu falei uma coisa, depois eu falei, eu não sou nada profeta. Irmão, você é profeta quando você fala a verdade que Deus mandou. Isso é ser um profeta. Não é o que a gente acha. Então, imagina a cabeça de Isaías. Eu acabei de falar que o homem vai morrer, agora eu vou falar que ele vai viver. Eu imagino, né, que ele deve ter pensado. E aí, você vai dizer, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai. Eu ouvi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos seus dias 15 anos. Estou te dando mais tempo. Vive aí, aproveita. Busca mais. Faz mais isso, ó. Anda aí mais em verdade, com o coração perfeito. Continua aí, gostei. Gostei de como você foi, continua assim. Vou te dar mais 15 anos. Está entendendo, irmão? Alguém está entendendo essa palavra? Eu estou falando com ele. Louvado seja Deus. E eu ainda vou te livrar da mão do inimigo. Porque aí, Senaqueribe, o rei da Síria, ele se levantou, né? Que a gente sabe. O Senhor falou, vou botar um anzol no seu nariz, vou fazer você voltar. Ou seja, Deus falou o quê? Vou te livrar dos inimigos. Além de te dar vida, te dar saúde, te dar esperança, oportunidades, eu ainda vou te livrar dos seus inimigos. Deus é tremendo, irmão. Quando Ele está com você, Ele está com você. E Ele está com você todos os dias. A gente que às vezes quer deixar Deus, Deus não deixa a gente. E para encerrar, Ele fala, né? Que ia dar um sinal. Tem um sinal, a sombra. Essa palavra é tremenda. Eu vou ler, só vou ler. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Porque eu imagino Isaías voltando para falar ao profeta. Ué, tem 5 minutos para eu morrer, agora até Ezequias talvez ficasse com dúvida. Então Isaías falou assim, isso vai ser sinal para você. Eis que eu farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Olha só, assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que ele já tinha andado. Ele fez o sol recuar 10 graus. Meu Deus, é tremendo o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele fez retroceder a sombra. Está entendendo, irmãos? E esse retroceder a sombra, eu escrevi aqui, né? Indicava um prolongamento do dia
comparando ao que Deus faria com Ezequias. Eu vou prolongar a sua vida. Então eu vou alongar esse dia, vai retroceder o sol, vai ser um pouquinho mais, comparando com o que Deus ia fazer na vida de Ezequias. Vou te dar mais anos de vida. Então é isso, irmãos. Que essa palavra possa entrar como uma espada no seu coração. Que você possa entender que é um memorial diante do Senhor. Toda a sua vida, toda a sua história, todas as suas lágrimas e dores, todas as suas alegrias e conquistas estão escritas diante de Deus. E tudo que vai acontecer ainda, daqui para frente, que até hoje você tem domínio, daqui para frente não. Deus já sabe, Deus já cuida, Ele já livra. Porque o Senhor falou para ele: eu ainda vou te livrar dos seus inimigos que vão se levantar. Deus cuida de você. Eu não sei em qual fase, vamos ficar de pé para a gente orar, encerrar. Não sei em qual fase dessa palavra você está vivendo, mas eu quero te dizer que, como eu falei no início, no meio da mensagem, independente da fase, se você orar, se você apresentar, Deus vai mudar, Deus vai fazer. E Deus vai completar a boa obra que Ele começou. Ele é tremendo. Louvado seja Deus. Eu quero que você traga a sua consciência nesse momento. Pode fechar os olhos que a gente vai orar. Traz a sua consciência, a sua memória, na sua mente aí, tudo que você tem vivido até aqui. Traz aí a memória. Não, se lembre que não é para trazer a condenação não, viu, irmão? Condenação já caiu no mar do esquecimento. O que passou, passou. O que passou e você já se consertou com Deus, né? Consertar aqui para você entender. Porque o que tem que se consertar, tem que se consertar. Mas o que já passou, você errou, falhou, eu errei, falhei, nossa vida, consertou com Deus, arrependeu, está no mar do esquecimento. O que você vai trazer à memória agora é como que você tem servido a Deus. Como você tem andado na presença de Deus. Como você tem buscado a face do Senhor. Como que tem sido a sua vida espiritual. Se tem sido boa, Senhor, me ajuda a continuar dessa forma. Amém. Se tem sido ruim, há esperança. Você vai fazer uma aliança com Deus. Hoje vai falar: Deus, eu vou ser diferente a partir de amanhã. Vou buscar um pouco mais. Vou ler um pouco mais. Vou conversar um pouco mais contigo. Enfim, irmão, cada um na sua necessidade. Vamos orar. Traz a sua memória. Pai, nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela bondade do Senhor, Pai. Ó Deus, obrigada, Deus, porque eu sei, Senhor, que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe, meu Deus, do nosso coração, das nossas intenções. O Senhor conhece toda a nossa vida, a nossa trajetória. O Senhor sabe o que está por vir sobre a nossa vida, Pai. O Senhor tem promessas, o Senhor, Pai, tem propósitos, tem projetos. Pai, obrigada, Jesus, por tudo, porque verdadeiramente nós não merecemos, mas o Senhor tem feito uma grande obra na vida de cada um, em cada família. Continua, Senhor, trabalhando, nos conduzindo para a sua vontade soberana, Pai. Meu Deus, tira todas as distrações que têm atrapalhado, Senhor, de te buscar, de estar na tua presença, de estar na tua casa. Que toda distração caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Que somente teu Espírito, que somente, Pai, a tua voz, meu Senhor, venha nos conduzir, em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos conduzidos pelo Senhor dos Exércitos. Senhor, assim nós oramos, Pai. E te agradecemos por essa noite memorável, por essa palavra soberana, Pai. Por tudo que o Senhor tem trabalhado e feito por nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Guarda essa palavra no seu coração. Ela vai fazer muito sentido para você. Talvez hoje você não entenda. Talvez hoje você fale: mas que palavra, né? Não entendi nada. Mas quando você orar, quando você buscar, quando você estiver dormindo, Deus vai se revelar. Como dizia a evangelista Renata, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração a respeito disso que foi falado aqui hoje. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz, no final de semana de vitória.